Olá, pessoal! Eu notei nas minhas aulas de Direito das Sucessões, quando a gente fala principalmente da questão da sucessão dos colaterais, que há uma dificuldade enorme dos alunos na contagem de grau, que é aquilo que a gente ensina quando leciona o direito de família. Então eu optei por fazer um vídeo de contagem de grau. E para isso eu me recorri ao livro do professor Flávio Tartucci, professor sensacional que não preciso nem falar muito, né? O professor Flávio Tartucci é uma das obras mais renomadas aí do Brasil, leitura obrigatória para os estudiosos do direito civil. E aí, quando a gente pega a obra dele, eu encontrei essa tabelinha aqui, né, não sei se dá para chamar de tabelinha, esse esquema, para a gente aprender a contar grau. Como que a gente conta grau? Né? Como que a gente conta grau? Nós temos que, na linha vertical, é fácil. Né? Então, a gente vai contar quantas linhas que a gente gasta até para chegar. Então, por exemplo, o pai é de qual grau? Uma linha, né? Uma linha aqui. Uma linha aí, né? Uma linha aí. Deixa eu ver se eu... Acho que eu consigo aqui. Deixa eu tentar um negócio aqui. Destaque, sublinhar, taxado. Acho que vai dar. Aqui, ó. Uma linha, né? Então, pai, primeiro grau. Para chegar no pai. Para chegar no avô, uma linha, duas linhas. Então, cheguei no avô. Segundo grau. Para chegar no bisavô, 3 linhas. Então, terceiro grau. Agora vamos para o filho. Filho, eu para o filho, uma linha. Primeiro grau. Eu para o neto, uma linha para chegar no filho, mais uma linha para chegar no neto. Para chegar no bisneto, eu vou para o filho, vou para o neto, vou para o bisneto. Então, 3 linhas. Consequentemente, terceiro grau. Isso não tem problema. Isso para vocês é tranquilo. O que dificulta são os parentes colaterais da linha transversal. Porque, por exemplo, eu e meu irmão, né? Eu e meu irmão. É só ir direto aqui, ó, uma linha, né? Uma linha para o irmão. Não. Você tem que subir até o ancestral comum. Qual que é o ancestral comum meu e do meu irmão? Meu pai. Então, eu para o meu pai, 1. 10 para o irmão, 2. Então, o irmão é de segundo grau. O meu sobrinho, né? O meu sobrinho, por que o sobrinho é de terceiro grau? Porque o ancestral comum segue sendo meu pai. Então, ó, eu para o meu pai, 1. 10 para o irmão, 2. 10 para o sobrinho, 3. E o sobrinho neto, né? Mais uma linha aí, quarto grau. Então, vamos pegar agora, deixa eu ver, o tio. O tio, gente, sobe para o meu pai e vira para ele. Não, porque tem que ir no ancestral comum. Qual que é o ancestral comum entre você e seu tio? É seu avô. Então, vamos subindo. Eu para o meu pai, 1. Eu para o meu avô, 2. Eu para o meu tio, 3. Tá? Então, o tio é de terceiro grau. Tá? O tio é de terceiro grau. O tio-avô já é de quarto grau. Né? O tio-avô já é de quarto grau. Porque aí o ancestral comum é o bisavô. Né? Porque ele é irmão do avô. Se é irmão do avô, você tem que subir mais 1 para chegar. E agora vem um exemplo que eu cobrei numa prova. Se você é meu aluno dessa turma de Direito Famílias, lá da Newton, né? Cobrei nessa prova, mas não foi falta de avisar, não. Eu avisei em sala que eu ia cobrar. O que aconteceu? Chegou na hora da prova, um povo errou. Eu cobrei o primo de primeiro grau. Né? O primo de primeiro grau. Olha só o primo de primeiro grau, que é o filho do seu tio. Né? Você vai fazer a linha direta aqui? Não, porque o primo de primeiro grau, o ancestral comum, é o avô. Então, sobe para o pai, sobe para o avô, desce para o tio, vai para o primo. O primo de primeiro grau, na verdade, é um parente de quarto grau. Tá? É um parente de quarto grau. Destaques que eu posso fazer. Não existe, gente, colateral de primeiro grau. Colateral sempre vai ser de segundo grau, que é o irmão. E de acordo com a lei, né, a gente considera como parente até o quarto grau.
até o quarto grau, quem que seria aí, né? O irmão de segundo, o sobrinho e o tio de terceiro, sobrinho e tio de terceiro, e o tio-avô, o sobrinho neto e o primo de quarto grau, tá? Então, na linha colateral, a gente conta até o quarto grau como parente. E o primo de primeiro grau, na verdade, é de quarto grau, tá? Cuidado com isso. Então, gente, sobe até o ancestral comum e desce a linha. Cuidado, tá? Cuidado com isso daí. Esse esqueminha do professor Flávio Tartucci é sensacional. Então é isso, galera. Espero que tenham aprendido a contar grau. E quando alguém da sua família falar, seu primo de primeiro grau, né, você vai falar, sabia que na verdade é de quarto grau? Aí o filho do primo, né, o filho do primo que a gente fala primo de segundo grau, na verdade é de quinto grau. Nem parente é, de acordo com a legislação civil. Valeu, pessoal. Em pé.